se eu tenho um consumidor ali, e presume-se que eles todos estejam lá de boa fé, eu vou tentar buscar atendê-lo, eu vou tentar buscar ajudá-lo. Mas, como eu já referi algumas vezes, há situações em que a gente tem algumas dificuldades, como essa de comprovar a contratação. Eu posso, por exemplo, chegar ao ponto de ligar para alguém e essa pessoa do outro lado me dizer, olha, ele não contratou isso comigo. Mas tendo a nota, o recibo, já é um caminho. Já é um caminho. Discutível, e aí voltamos ao mundo jurídico, é bastante discutível o recibo, mas já é um caminho. O que eu diria, o que eu daria de dica aqui? Busque documentos que comprovam isso. Não consigo fazer um contrato com ele? Bom, tente conseguir um recibo em que ele se qualifica, em que ele demonstra o serviço que ele vai executar, em que vocês combinam a forma de pagamento, que tem um CNPJ, por exemplo, que tem um carimbo, né? Claro que, volto a frisar, é discutível. Se daqui a pouco chegar para nós um recibo feito à mão, me desculpe dizer isso, mas eu posso pegar um recibo numa gráfica e preencher a mão, com certeza, dizendo que contratei o serviço com certa que nós pessoa. nunca podemos deixar de esquecer o seguinte, o Prodecon, né, ele faz aquilo que é razoável de ser feito. Claro, né? Com a certeza. gente não pode, nem dos advogados, nem do juiz, nem do promotor, nem do polícia, a gente não pode ser responsável por um ato mercantil mal organizado. Exato, né? exato. Mesmo que a pessoa que vá contratar, né, seja de boa fé. Eu vou contratar boa fé. Mas a boa fé nos dias de hoje, né, exige uma certa cautela. Com certeza. E eu me lembrei muito do teu programa da semana passada quando tu disse o seguinte, se munam de documentos, nota fiscal, né? Eu acho que deve ter o carnê de pagamento. Sim, com eu certeza. acho que isso seria peças fundamentais para o prestador de serviço. Claro. E isso em Lajeado tem ocorrido bastante, esse tipo de prestador de serviço, da porcentagem total, é uma porcentagem muito remota? É muito ínfima realmente, Marco. Confesso que quando eu entrei no órgão inicialmente, e alguns anos atrás, quando começou essa febre de financiamentos habitacionais que a gente teve, que foi uma explosão de financiamentos aí pelo país, isso aconteceu com uma pequena frequência. Hoje em dia, aproxima-se do zero a quantidade de problemas que a gente tem relacionado a esses casos. Aparecem, eventualmente ou esporadicamente aparecem, mas normalmente são pessoas nos contatando para consultar como se proteger. Né? Antes de contratar com aquele profissional, mais uma precaução. Exatamente, mais uma precaução. É a velha questão de saber que tenho direitos, mas buscar alguns deveres, executar alguns deveres para me proteger futuramente. Agora eu vou fazer uma pergunta de Hora Petrélia. Passado, tua jurisprudência, que eu digo jurisprudência ao telespectador, é aquele teu costume, aquela tua vivência que tu teve. Tu tá há mais de 10 anos nessa defesa dos consumidores. Vou me reportar ao Natal passado. Quais eram os problemas que surgiram naquela vez no Natal passado? E eu vou te pedir quais os produtos para que as pessoas não sejam reticentes. Reticentes que eu digo assim, cometam os mesmos erros. Né? Eu digo os mesmos erros no sentido, fiquem mais atentos em tais produtos que, não que sejam que iam dar os mesmos problemas nos produtos pretéritos, mas que de repente pode ter o mesmo viés. O que tu orientaria hoje? Eu vou até um pouco mais longe, vou ao Natal retrasado. Marco, ótimo, né? pode ser. No Natal retrasado a gente começou a perceber, especialmente ali de setembro até o final daquele ano, que seria 2011, uma série de compras de produtos pela internet que não estavam chegando. Né? E aí a gente teve uma série de justificativas, empresas que estavam com ofertas menores que a quantidade de consumidores que adquiriram, ou empresas que tiveram problemas com transportadores. Né? No ano passado, 2012, voltamos a ter problemas com a internet, mas não essa de compras que não chegam, por exemplo. Tivemos problemas especialmente com compras coletivas, de sites de compras coletivas em que eu e mais algumas pessoas compramos um determinado produto e esse produto não era disponibilizado. Ou dos 10, 8 recebiam e 2 não. Então, vai de acordo muito com o comércio. A gente tem percebido, por exemplo, que compras de split nessa época costumam dar problema. Então, se informe. O que é o problema que a gente tem, por exemplo, você vai me questionar de uma compra de um split? Determinado fabricante te dá 3 meses de garantia legal e pode estender a tua garantia além da legal até o máximo de 3 anos. O que hoje em dia é raríssimo a gente ver um fabricante fazer isso. Só que para isso, ele estabelece uma única condição, que você instale esse ar-condicionado com alguém que seja autorizado por esse fabricante. O que acontece? O Marco vai lá comprar um split na minha loja, e eu vendo o split dessa marca para ele, e eu daqui a pouco não oriento a ele quanto a essa questão da instalação. Eu indico um instalador, me perdoa a expressão, de fundo de quintal, certo, que vai lá e instala o ar para o Marco. Passam-se aí, sei lá, 4 meses. Vamos imaginar que você comprou agora, lá por março, no auge do verão, o seu ar para de funcionar. Já passou os 3 meses de garantia legal.
E aí você vai ligar para o fabricante, como consumidor preocupado e informado que vai ligar para o fabricante. Olha, comprei um ar em novembro, fiz a instalação, passou os 3 meses de garantia legal, eu sei que eu tenho até 3 anos de garantia e ele está com problema. Não, Marco, tudo bem, a gente aqui da assistência vai mandar um pessoal para avaliar o produto e vamos tentar te atender. Quando o pessoal da assistência autorizada chegar no seu imóvel, a primeira coisa que eles vão fazer é uma avaliação do seu produto. E eles vão perceber, pelo tipo de instalação, que não foi feita por eles. Se não foi feita por eles, obviamente os 3 anos de garantia você não tem. Você já passou dos 3 meses de garantia legal, então eventualmente você pode ter uma assistência, mas a sua garantia não cobre mais e obviamente você vai ter que pagar pelo reparo. Então são essas questões. Tivemos essa questão com o split no ano passado. Mas só para ter o acompanhamento disso aí, que eu já tive problemas assim, e o problema não é o fato de não achar, eu comprei um ar-condicionado, Claro. Seria o autorizado ter, a pessoa disponível para fazer isso aí. Mas eu faço uma pergunta assim, é vantajoso, da ordem de quem protege, eu comprar ar-condicionado e pegar o instalador oficial? É vantajoso isso aí? Tu vê como eficiente esse tipo de procedimento? Essa rota de comércio? Eu entendo que sim. Claro que... Essa é a dúvida que eu tinha. E aí tu deve responder. Será que é uma rota de comércio boa? Eu pago um pouquinho mais, eu boto o instalador, eu tenho uma garantia estendida. É uma rota boa de a gente tem aí a liberdade do consumidor em decidir comprar ou contratar, né? E a gente sabe que o comércio usa-se muito disso para oferecer propostas diferentes em determinados estabelecimentos. Mas enfim, quanto a essa questão do split, por exemplo, eu sou livre para contratar o instalador autorizado ou pegar aquele indicado pela loja, né? Claro que isso pode ter algumas consequências a mim como consumidor na questão da proteção. Se é vantajoso, eu entendo que sim. Porque se daqui a pouco eu fizer um contato com o fabricante e relatar, olha, comprei um produto, sei que eu posso ter até 3 anos de garantia, mas eu preciso que vocês encaminhem um assistente autorizado para instalar para mim. Eles vão fazer isso e, se eu não estou enganado, ninguém cobra mais por isso. O fabricante faz esse envio de um autorizado sem te cobrar nada. É a mesma questão, por exemplo, do envio do produto à assistência. O fabricante, se ele não tem uma assistência na tua cidade, ele vai te orientar a mandar o produto para assistência e não vai te cobrar nada. No máximo que você vai mandar, vou citar o exemplo do celular, são R$2 que você vai gastar com uma caixinha nos correios para mandar. Mas se você tiver a caixa original do produto, nem gasto você vai ter. Então, o comércio está aí, existem uma série de proteções ao consumidor, mas sempre ressalto, ele é livre para comprar. Se daqui a pouco ele não concorda, por exemplo, de ter que chamar um autorizado do fabricante X para instalar, tudo bem, é uma opção que ele tem e ele pode fazer isso sem problema nenhum. Mas que ele esteja ciente que a garantia dele vai se restringir ao prazo mínimo daqui a pouco. Claro. De 3 meses. Agora, outra pergunta que não quer ficar lá, pelo menos no meu inconsciente. Virada de ano, o pessoal quer trocar de carro. Certo? E tem aqueles carros populares, aqueles carros que tu vê na televisão um preço. Tu vê o preço X e daí tu chega, formaliza toda a tua perspectiva de 13º, teu sonho economizado durante 3 anos, vão dar de entrar no financiamento amplo. Assina o contrato, muitas vezes sem ler, e daqui a pouco tu vê com o mesmo carro lançado na televisão, com aquele valendo X, daqui a pouco tu paga X mais 2, com financiamento da X mais 3, e quando tu vê o X mais 3, já não é nem aquele carro, é de ordem inferior. Os caminhos são vários, né? Como advogado, digo, vamos procurar teus direitos, vamos pegar um advogado, vamos discutir, mas pelo que tu está me dizendo, o PROCON de vocês, existe aquela aproximação, né? Da grande indústria ou da grande loja comercial. O PROCON está preparado para esse tipo de reclamação, ele é receptivo a isso, pode ser feito, porque até então nós falamos produtos de natureza, de valor até pouca, inferior, né? Agora, e valor inferior. Valores dessa natureza. O PROCON também tem a mesma postura, a mesma, assim, não digo autenticidade, tem a mesma dinâmica de atendimento do que aquele que compra o celular ou mesmo um splint? Olha, normalmente sim, Marco. Os casos que a gente tem, e eu sou obrigado a falar pela minha jurisprudência diária, como você muito bem já comentou, são raríssimos os casos que eu tenho de veículos ou envolvendo financiamentos. Claro, já tivemos alguns questionamentos e eu até saio do veículo, mas mantenho os financiamentos em valores elevados. Já tivemos financiamentos em que consumidores questionavam o valor final que eles estavam pagando em comparação ao valor final que eles obtiveram para fazer o financiamento, né? E aí a gente entra numa questão especificamente contratual,
como você bem comentou, muitas vezes eles não leem o que estão assinando e teoricamente estariam concordando com tudo aquilo, mas especialmente a gente tem aqui uma questão envolvendo juros, que necessitam ser revisados e principalmente que necessitam de um perito que possa fazer esse cálculo com o objetivo de apresentar o que seria um juro razoável. A gente sabe aí, por exemplo, e é um questionamento que nos aparece, que não existe hoje uma taxa mínima para cobrança de juros pelo tempo de atraso. Claro que há um tempo atrás entendia-se como 1% ao mês, que era uma taxa maravilhosa, só que hoje não existe mais. E aí a gente tem algumas discrepâncias aí na cidade. Então essas questões a gente recebe, a gente analisa dentro da nossa limitação e volto a falar dela aqui. Mas dependendo da situação, e por exemplo esse financiamento que eu comprei um veículo por um valor X, no contrato está X mais 1 e no final vou pagar X mais 2 ou X mais 3, depende de uma análise mais técnica, que nesse sentido a gente não tem a possibilidade ainda de fazer. Claro que estamos aí na torcida de que com essa mudança de estrutura a gente consiga fazer isso com uma frequência maior, uma análise maior, mas a gente sempre busca falar com o fornecedor e tentar solucionar, só que temos essa limitação, né? Não seria, digamos assim, o instrumento, vocês não seriam um instrumento, mas eu vejo que vocês são um instrumento de elucidar e precaver os problemas que estão, e eu percebi muito nisso aí na questão do Natal, que tu já viu anteriormente os problemas da questão da internet, que eu também faço, eu sempre tenho sempre tenho o seguinte medo, né? Se compra pela internet, pelo cartão, não cartão. O que tu tem a dizer em relação a essas compras feitas com cartão dentro da tua sistemática? É seguro, não é seguro? Como é que tu vê isso aí? Hoje em dia eu posso dizer que é bem mais seguro do que há alguns anos atrás, né? E a minha experiência lá no Procon, esse tempo todo que eu estou lá, me diz isso, né? As operadoras do cartão hoje são muito mais receptivas. Já tivemos situações e casos práticos, porém, em que consumidores relatavam uma compra de um produto que não chegava e no contato com a central de atendimento dos cartões, a própria central de atendimento já sabia disso. Olha, Pedro, tivemos outros casos pelo país e em virtude disso a gente vai estar suspendendo os próximos pagamentos desse consumidor, parcelados no cartão, e restituindo os valores que ele pagou até agora, até que a situação seja resolvida. Vou te dar um outro exemplo. Apareceu uma compra minha no meu cartão num site que tem sede física lá no Amazonas, que eu nunca comprei. Operadoras de cartão fazem o cancelamento sem problema nenhum, estornam os valores, as cobranças ao consumidor, que ele consegue visualizar em uma ou em até 2 faturas. Então, pelo que a gente tem percebido da nossa experiência, as centrais de atendimento aos cartões, para Procons especialmente, e nós temos uma central que atende só a Procons, é bastante receptiva. Ela consegue solucionar os problemas do consumidor, independente se a compra foi física ou virtual. Nas compras virtuais, inclusive, dos casos que nós temos lá, são pouquíssimos que a gente tem e são menores ainda aqueles que a gente não consegue resolver. Eu não me recordo agora, de momento, de nenhum caso de compra pela internet no cartão em que o consumidor não recebeu de volta tudo aquilo que pagou. Que interessante. Isso, por outro lado, é bom. Com certeza. Até então, a gente sempre, eu pelo menos sou da antiga geração, a gente sempre fica, de certa... receoso. Com certeza. Agora, partindo já de uma pessoa que tem experiência, nos tranquiliza. Doutor, foi um prazer o senhor estar aqui no nosso programa. Claro. E eu espero que tu vai vir mais vezes aqui para elucidar esses fatos, essa vivência que tu tem em defesa daquelas pessoas que compram, muitas vezes são desprotegidas. Prazer estar aqui e até o nosso próximo programa, onde vamos fazer e apresentar nuances de problema na justiça e pessoas que têm um profundo conhecimento dos problemas de Lajeado do Alto Taquari. Até mais.